Mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Bom dia, transformadores. Hoje, antes de começar a nossa reflexão, eu tenho um pedido especial. Eu quero que unamos nossos corações e orações por um jovem que é muito querido por todos da nossa comunidade, o Johan. É um menino doce, é servo fiel de Deus. Ele está passando por um momento difícil, está na UTI. E ele é uma dessas pessoas que fazem a diferença com sua bondade e sua simplicidade. Então vamos entregar a sua saúde nas mãos do Senhor, confiando sempre na força da intercessão e do amor de Deus. E hoje nós também celebramos São João Bosco, um santo que dedicou a sua vida a jovens como o Johan, acreditando que cada um carrega em si a semente de algo grande. É um reflexo do reino de Deus. Então vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Nas leituras de hoje, os temas são perseverança, fé e esperança no reino de Deus. A primeira leitura da carta aos Hebreus é um convite a lembrar que mesmo diante das tribulações, somos chamados a perseverar, porque a nossa esperança está em algo muito maior e duradouro. Já no Evangelho, nós vemos duas parábolas, a semente que cresce em segredo e o grão de mostardas. As duas são imagem do reino de Deus, porque cresce silencioso, mas poderoso em nossas vidas. Jesus, ele apresenta o reino de Deus como algo que vai se desenvolvendo em silêncio, sem que nós percebemos os detalhes. Assim como o agricultor não entende exatamente como a semente germina, também nós não compreendemos plenamente os caminhos de Deus. Pensemos no Johan. Ele é como essa semente, porque ao longo da sua vida, da sua vivência, ele plantou tantas sementes de bondade, alegria e serviço, e mesmo agora, enquanto ele enfrenta esse momento delicado, a graça de Deus continua agindo nele, invisível talvez aos nossos olhos, mas real. E essa parábola ela também nos lembra que o reino de Deus não depende de nossos esforços para crescer. Ele é um dom de Deus. A nossa parte é preparar o solo, confiar e esperar com paciência. Assim como os primeiros cristãos enfrentaram lutas e tribulações. Nós ouvimos isso na carta aos Hebreus. Então nós somos chamados a não abandonar a coragem, pois Deus é fiel às suas promessas. E Jesus também compara o reino de Deus a uma semente minúscula, que se torna um grande arbusto. Esse crescimento é um lembrete que as coisas pequenas, quando colocadas nas mãos de Deus, têm um impacto gigante. E São João Bosco viveu isso, porque ele começou o trabalho dele com poucos jovens,
oferecia a eles algo essencial: amor, educação e fé. E essa pequena semente cresceu e se tornou uma grande obra que transformou a vida de milhares de jovens. Assim também somos chamados a semear, mesmo que nossos gestos pareçam pequenos ou até insignificantes para nós. Lembrem-se, o arbusto que cresce oferece abrigo. O reino de Deus, quando se manifesta, ele traz proteção, cuidado, acolhimento. Ele é um espaço onde encontramos refúgio, especialmente nos momentos de tempestade. Muitos falam do reino de Deus como se fosse algo distante ou até meio que abstrato, mas ele está presente quando nós escolhemos a bondade, a justiça e o amor. Então, cada atitude nossa é como uma pequena semente que vai sendo plantada no mundo. Pensemos também na vida de São João Bosco, porque ele acreditava nos jovens mesmo quando a sociedade rejeitava, porque ele olhava com o olhar de Cristo. Ele via neles o potencial para mudar o mundo. E nós também somos chamados a olhar as pessoas ao nosso redor com esse mesmo olhar. Mais uma vez falando do Johan, que está numa situação difícil, mas com fé em Deus ele vai se recuperar. E quem o conhece sabe que ele já plantou muitas sementes em nossos corações, com seu testemunho de fé e bondade. Nós aprendemos assim que o reino de Deus é construído assim, em gestos simples, mas cheios de amor. Enfim, o reino de Deus é como a semente que cresce em silêncio, como um grão de mostarda que parece pequeno, mas possui um poder imenso. Porque é nos pequenos gestos de perseverança, fé e amor que nós vamos construindo esse reino, no dia a dia. Então, eu peço hoje que ao longo do dia, cada um reserve um tempo para rezar pelo Johan, confiando sempre que Deus está agindo na vida dele e que, mesmo no silêncio do sofrimento, algo grandioso está sendo cultivado. Também nos inspiremos em São João Bosco, acreditando no potencial que Deus coloca em cada pessoa e que nunca deixemos de semear o bem, mesmo nas situações mais difíceis, porque, como diz o Salmo de hoje, a salvação de quem é justo vem de Deus. Paz e bem. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram. Meu Jesus, tu és. Te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és suficiente.